Eu não te falei que seria muito rápido? Pois é. Agora, você que assistiu a aula, a parte 3 sobre Getúlio Vargas, vamos para aquele intervalo de 5 minutos de revisão. Confere na tela então aí comigo. Instituição. É isso mesmo? É. Vamos lá. A instituição do Estado Novo. Estado de emergência, ao ser criado em 1937, Getúlio Vargas justificava invadir as casas, prender pessoas contrárias ao seu governo, julgá-las de forma sumariamente e condená-las, viu? Getúlio Vargas tocou o terror, galera. Houve um fim do federalismo. Os estados brasileiros perderam sua autonomia com a política. Inclusive, as bandeiras estaduais foram queimadas. Não se podia usar. Houve a supressão das instituições democráticas. Os partidos políticos foram extintos e as eleições democráticas foram suspensas. Isso tudo porque ele instituiu o Estado Novo. A Constituição que foi adotada foi a Constituição polaca, que o governo Getúlio acabou assumindo. Certinho? Vejamos. O Brasil participa da Segunda Guerra Mundial. Existiam rumores que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar num conflito. Acaba que teve todos os argumentos para isso. Os alemães vieram aqui, torpedearam, afundaram o navio, mataram as pessoas. Vai haver uma pressão então na sociedade que força o governo brasileiro a entrar no conflito. E aí a cobra fuma e o Brasil entra na guerra. O governo Vargas procurou manter o Brasil de forma na neutralidade, mas Getúlio já tinha uma aproximação com Hitler. Getúlio já tinha conversado com Hitler. Inclusive mandou um presente para Hitler, a Olga Benária, judia, esposa de Luiz Carlos Prestes, aquele que concorreu à eleição e que era desafeto de Getúlio. A partir de 41, acordos internacionais foram realizados para apoiar o eixo do bem. A força expedicionária, então, entra em cena no dia 31 de agosto de 42, o governo brasileiro declara guerra às potências do eixo. Mas só declara depois que os alemães vieram até aqui e fizeram estrago. Só declara porque houve uma pressão popular. Só declara porque ia ficar mal para Getúlio se não tirasse, não tomasse essa atitude. Paralelo a isso, temos trabalho e sociedade. Getúlio procura estabilizar a produção da cafeicultura, diversifica a produção agrícola, que os produtores pudessem plantar o algodão, a cana-de-açúcar, outros produtos que pudessem gerar recursos. Estimulou o desenvolvimento industrial, aumentou aí as taxas de importação. Para quê? Para dificultar a entrada de produtos e valorizar o produto nacional. Olha só a visão do cara. Diminuiu os impostos sobre as indústrias para poder fazer o crescimento interno do Brasil. E ele estimulou a produção interna e também o consumo de bens nacionais. Getúlio tem essa visão na década de 40 e 50. Certinho? Trabalhismo, ele acaba criando aí, foi Getúlio Vargas que criou o Sistema S. SESC, SENAI e SEBRAE. Sabiam? Crescente êxito rural, principalmente no Nordeste. Sistematizar e promover uma legislação social e trabalhista. Getúlio, então, vai ser o marco divisor
da CLT, aonde vem sendo criado aí o salário mínimo. A jornada de trabalho não pode ser superior a 8 horas. Antes eram 10, 12, 14. Não existia uma lei trabalhista. Getúlio implantou. Mesmo vocês estão de férias, depois que você faz 1 ano no emprego, você tem 1 mês de férias. Mesmo estando de férias, você é remunerado. Antes não existia isso. Ah, não trabalhou? Não. Mas ele é empregado. Proteção ao trabalho da mulher e do menor. A mulher podia trabalhar? Sim, o menor não podia. E passou a ter uma certa estabilidade do emprego também. Certinho? Bom, agora é o seguinte, aluno, eu vou deixar vocês com essa atividade. Daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Não sai daí. É jogo rápido. Tchau, tchau. Ah, ok. Muito rápido mesmo. Então, vamos lá para a atividade, a hora da atividade. Agora é com você, aluno. Olha aí o nosso mascote. Já te chamando a atenção. Fácil essa pergunta, muito fácil. Diz o seguinte, vamos lá. Vamos para a leitura e vamos para a interpretação. O perigo da ascensão do comunismo e das demais forças de esquerda foi um dos principais argumentos utilizados por Getúlio Vargas e seus apoiadores para realizar o golpe do Estado Novo em novembro de 1937. A situação que garantiria a desmobilização dessas forças e o extermínio desse perigo à sociedade brasileira. Entretanto, para conseguir criar uma situação favorável ao golpe, foi denunciada uma tentativa de tomada de poder por parte dos comunistas, que estavam amparados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e que ficou conhecido através de um documento conhecido como A. Plano de Metas, B. Plano SALT, C. Plano Laffer, D. Plano Cohen e E. Plano Futuro. Eu creio que o professor Beto falou isso para vocês na explicação dele durante a aula. A parte 2 e a parte 3. Não? 3 foi comigo, foi a parte 2. O governo Getúlio teve acesso a um plano. Bom, se não falou, eu vou mostrar aqui a imagem da resposta e eu comento em cima. Resposta, plano COI. Vem para mim. O que foi isso? Foi assim. O governo Getúlio, ele vai de 30 a 34. O famoso governo provisório. 4 anos. Durante esses 4 anos, ele vai sofrer pressão. Nós temos, primeiramente, a queda da Bolsa de Nova York, a crise econômica no Brasil. Em 32, vai haver um movimento, os jovens vão invadir os jornais, vão ser mortos. O Martins, o Miragaia e o Drauzio Camargo, ostentando aí o MMDC. São Paulo entra no conflito, não aceita a eleição de Vargas, que Vargas assumiu o poder. Vargas vai empurrando com a barriga, cria uma nova Constituição em 1934 e logo ele vai ser eleito constitucionalmente. E aí, de 34 até 38, seria o governo dele, constitucional. Só que Getúlio, 1 ano antes de acabar o governo, ele já pensa em continuar no governo. E estava muito polarizada a questão do fascismo e do nazismo na Europa, em algumas nações. Vocês viram comigo aqui, Antônio Salazar, em Portugal, né, o salazarismo, Francisco Franco na Espanha, Hitler na Alemanha, Benedito Mussolini na Itália, enfim, o mundo estava assim. Getúlio, então, pensou num plano para se perpetuar no poder. E aí acontece que ele teve um capitão do exército
que estava lá datilografando, um sargento, e aí viajou na maionese como seria a tomada do poder pelos comunistas. O sargento então começou a datilografar, aí levanta, vai tomar um café, nisso passa o capitão, vê aquela folha na máquina, e lê, só para ter ideia. Tira essa folha e leva ao presidente e fala assim, olha, nós podemos usar esse argumento, que o serviço secreto do Exército encontrou indícios de que os comunistas querem tomar o Brasil, Getúlio, checkmate. Utiliza o famoso plano COI para dizer que os comunistas querem assumir o Brasil. E aí, senhores, não deu outra. Plano COI foi um argumento para criar o Estado Novo durante o governo Getúlio Vargas. Segue no quadro. Por isso que o plano COI vai ser o argumento de Getúlio Vargas para o Estado Novo. Questão 2. O regime político conhecido como Estado Novo, implantado por golpes do próprio presidente Getúlio Vargas, em 1987, pode ser associado à radicalização política do período, representada pela Aliança Nacional Libertadora, de orientação comunista, e pela Ação Integralista Brasileira, de orientação fascista. B. Modernização econômica do país e seu conflito com as principais potências capitalistas do mundo, que tentavam lhe barrar o desenvolvimento. Letra C. A ascensão dos militares à direção dos principais órgãos públicos, porque já se delineava o quadro da Segunda Guerra Mundial. Letra D. Democratização da sociedade brasileira em decorrência da ascensão de novos grupos sociais como os operários. Letra E. Retorno das oligarquias agrárias ao poder, restaurando-se a federação nos mesmos moldes da República Velha. Lembra aí? Resposta bem grande, né? Pois é. Já sabe qual é a resposta? Não? Então vamos para ela. Letra A. Radicalização política no período representada pela Aliança Nacional Libertadora, de orientação comunista e a integralista fascista. Hora do Enem. Agora é com você. Vamos lá. Questão 3. O autor da Constituição de 37, Francisco Campos, afirma no seu livro O Estado Nacional que o eleitor seria apático. A democracia de partidos conduziria à desordem. A independência do Poder Judiciário acabaria em injustiça e ineficiência. E que apenas o Poder Executivo centralizado em Getúlio Vargas seria capaz de dar racionalidade imparcial ao Estado. Pois Vargas teria providencial intuição do bem e da verdade, além de ser um gênio político. Ok? Pergunta. Segundo as ideias de Francisco Franco, A. Os eleitores políticos e juízes seriam mal intencionados. B. O governo Vargas seria um mal necessário, mas transitório. C. Vargas seria o homem adequado para implantar a democracia de partidos. D. A Constituição de 37 seria a preparação para uma futura democracia liberal. E letra E. Vargas seria o homem capaz de exercer o poder de modo inteligente e correto. Viu aí? Segundo o Francisco Franco. Inclusive, esse cara aí, o Francisco Franco, ele vai estar na economia ou na educação depois. Eu li a história desse Francisco Franco, muito bom, muito interessante. Olha aí a resposta. A letra E. Vargas seria o homem capaz de exercer o poder de modo inteligente e também correto. Na questão 4, ela vai trazer o seguinte. Que função teve o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, durante o governo do Estado Novo? A. Criminalizar aqueles que apoiavam o nazismo.
o fascismo e os países totalitários da Europa. B. Construir grandes redes de jornais e revistas por todo o país com irrestrita liberdade de expressão. Letra C. Construir uma máquina de propaganda que tivesse impacto apenas no exterior. Letra D. Difundir uma imagem paternalista de Getúlio Vargas, enaltecendo-o como um grande líder das massas. E letra E. Difundir uma imagem negativa de Getúlio Vargas, mostrando todo o seu viés autoritário. Gente, o DIP foi criado por Getúlio Vargas, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda do governo federal. E até hoje existe isso, né? A TV Brasil, por exemplo, recebe recursos do governo federal para poder noticiar programa do governo e outras matérias. Certinho? Qual seria então a resposta aí? Olha aí. Difundir uma imagem paternalista de Getúlio Vargas, enaltecendo-o como grande líder das massas. Então Getúlio tinha esse papel, ou, na verdade o DIP tinha esse papel de enaltecer. Para a próxima aula, vocês terão esse material complementar. Olga, viu aí? Assistem a Olga Benária para vocês entenderem um pouco o que foi essa perseguição de Getúlio Vargas ao Luiz Carlos Prestes e também a sua esposa. Eu fico por aqui. Eu só vou deixar o avião passar para eu sair de cena. Ó, o avião, olha o avião. Isso aqui passou. Até a próxima. Tchau, tchau.